Olá, meus amores! Vocês que, como eu, adoram pegar a polêmica do momento para problematizar ainda mais, estão aí assistindo todo esse debate em torno da campanha publicitária da Natura, que dessa vez resolveu colocar um homem transexual, Tami Miranda, para protagonizar a campanha. Mas eis que foi aguçada toda a ira dos que se dizem defensores da família, e blá blá blá, blá blá blá, da boa moral cristã, blá blá blá, blá blá, que um dia que eles forem religiosos. Eu sou a Cláudia Raia. Ah, fala sério, meu branco dos olhos, ó, é igualzinho dela. Mas assim, né, gente, cá pra nós, o que seria da filosofia e da sociologia e de nós, professores, se não fosse a ação dos fanáticos, dos fundamentalistas e do senso comum? Então logo eu comecei a pensar, meu Deus, como é que eu vou fazer esse vídeo? Porque é tanta coisa pra falar, o potencial, o arsenal de possibilidades de trazer filósofos, teorias pra gente discutir aqui em torno disso, sinceramente, eu não sei nem por onde começar. Vocês que não estão gostando que ele tenha sido contratado pela Natura para fazer essa campanha Dia dos Pais, me desculpem. Mas eu sei a educação que eu dei pro meu filho e eu sei muito bem que ele é um pai de verdade. Mas vamos lá. Tami Miranda pode reivindicar o status de pai? O que torna alguém pai? São determinações biológicas, sociais, culturais, religiosas. E filosoficamente, o conceito pai é um lugar seguro onde a gente possa resumir com precisão, com exatidão? Como eu já falei para vocês em vídeos anteriores, metade da história da filosofia se dá em torno dessas questões chamadas questões epistemológicas. Ou seja, em torno da origem do ser e do próprio conhecimento. Se algo é ou se algo está. Filósofos céticos, por exemplo, diriam que não tem como afirmar com precisão que isso aqui é um limão. Isso porque todos os limões do mundo não são idênticos e até mesmo este limão está constantemente em processo de transformação. Ele está murchando, 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 daqui a pouco ele apodrece. E do jeito que acontece com o limão, acontece também com o pai. Porque todos os pais do mundo não são iguais. O meu pai, por exemplo, tinha barba, pode ser que o seu não tenha. E isso vai fazer com que o meu pai não seja pai ou o seu pai seja menos pai que o meu? Não tem comprovação científica que não tem comprovação eficaz. Nem que não tem, nem que tem. Dogmáticos como Platão diriam que aquilo que define o pai não é o que está ao alcance dos nossos sentidos, ou seja, não é o que a minha visão me diz quando vê, por exemplo, a barba dele, mas é o conceito, a ideia de pai, que essa é eterna, imortal e imutável. O problema é que esse universo dos conceitos que habitam um mundo superior, de acordo com Platão, parece muitas vezes uma espécie de apelo moral, que para céticos como Nietzsche acaba não parecendo com um substrato que é necessário para a realização da reflexão filosófica. Uma espécie de moral travestida de filosofia. Esse ceticismo é muito presente lá no início da história da filosofia, através daqueles filósofos da natureza, da Físis, que também a gente costuma chamar de pré-socráticos. Porém, é um pensamento que está constantemente presente na história da filosofia, às vezes com maior força, às vezes com menor força, mas sempre presente. Friedrich Nietzsche, por exemplo, que é um filósofo bem mais recente, já do século XIX, dizia que é impossível a gente falar uma verdade, porque para você falar uma verdade, você tem que usar o discurso. Mas o discurso, segundo ele, não consegue abranger tudo. Então como é que eu posso chamar isso de limão, se ele já não é mais o mesmo e não é mais o mesmo, e nem todos os limões do mundo são idênticos? Então eu teria que ter uma palavra, um nome para cada limão, e para cada milésimo de fração de segundo que esse limão está mudando. O próprio Francis Bacon, que também foi um filósofo empirista, entendia que o discurso é sempre tomado de uma intenção que atrapalha no processo de conhecimento. Ele chamava de ídolo do fórum. Mas eis que nós, seres humanos, que somos tão frágeis e também tão narcisistas, nos apegamos à ideia de que pode existir sim uma verdade absoluta, um ponto de verdade inabalável, como diria René Descartes. Por conta desse nosso narcisismo, dessa nossa prepotência, que a gente acredita que as palavras são capazes de abarcar conceitos fixos de verdade e que a gente não precisa estar constantemente revendo, refletindo sobre elas. Por isso, um filósofo muito influente do século XX, chamado Wittgenstein, já dizia: os limites de minha linguagem são os limites de meu mundo.
Nesse caso, toda a nossa noção de realidade, nossas certezas, nosso emocional, nossa visão de mundo estão condicionadas à existência da linguagem, à existência do conceito. E o conceito pai não existiu por toda a eternidade. No Paleolítico, por exemplo, as pessoas não sabiam que as crianças nasciam a partir da fecundação de um óvulo por um espermatozoide. O que se percebia é que a criança crescia na barriga de uma mulher, então só havia o conceito mãe, mas não havia o conceito pai. E por isso não existia o pai, existia quem fecundava, mas não existia o conceito de pai com toda a carga moral que precisa de um contexto para que isso se realize. Isso porque nós estamos presos a uma cultura que tem seus respectivos conceitos relacionados à linguagem, que por sua vez nos coloca como seres simbólicos. Do mesmo jeito que nós hoje, pessoas da modernidade, reagimos de forma bastante específica diante de conceitos que até pouco tempo não existiam, como por exemplo, infância, pedofilia, feminicídio, bullying, são todos conceitos referentes à modernidade, que antes não fariam muito sentido naqueles determinados contextos. Não havia o conceito de infância, porque as crianças eram basicamente tratadas como mini-adultos. Não havia o conceito de pedofilia, porque meninas eram prometidas em casamento quando ainda não tinham nem menstruado a primeira vez. Não havia o conceito de feminicídio, porque não havia a ideia de gênero organizada, inclusive academicamente. Por tudo isso, meus amores, é que é muito importante entender que nós nos construímos enquanto seres humanos a partir da linguagem e dos conceitos. É através desse arcabouço de contextos e significados que nós organizamos a nossa vida em sociedade. Reduzir as múltiplas formas de existência humana a uma condição biológica é apequenar a nossa natureza. Ah, professora Fabíola, então quer dizer que palavras são coisas ruins? A gente não deve usar? Como é que a gente vai se comunicar? Lógico que não é isso que eu estou falando, nem que nenhum dos teóricos que eu apresentei aqui estão dizendo. Agora é preciso lembrar o que Michel Foucault nos alertava. Palavras, quando resumem ideias fixas e se apresentam como verdades absolutas, como classificações exatas, nada mais são do que instrumentos fortíssimos de relações de poder poderosíssimas. Afirmar categoricamente que a condição de pai se encerra numa questão biológica, de um homem, de um pênis, de um espermatozoide, é apequenar a nossa condição humana. Em um país onde 31% das mães são mães solteiras, onde mais de 20 milhões de mulheres criam seus filhos sem a presença dos pais, onde nós temos mais de 5 milhões de crianças que sequer têm o registro paterno, falar de pai vai muito além de uma condição biológica. Tami Miranda tem se mostrado um pai extremamente amoroso, afetuoso e presente. Coisa rara hoje em um país onde as famílias monoparentais crescem desenfreadamente, constrangendo todas as expectativas de quem acredita que o fator biológico ou religioso é que condiciona ou naturaliza aquilo que deve ser feito em sociedade. Em um país marcado pela hipocrisia, onde homens se sentem autorizados em legislar sobre o corpo das mulheres, condenando o aborto, mas levando suas amantes para abortarem, onde boa parte deles avacalha e vandaliza com o conceito de pai, pode ter certeza que não é Tami Miranda, numa propaganda da Natura, que vai acabar com a família tradicional brasileira.